Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou a Joana e hoje, dia 6. Vamos começar, né? Falando da primeira leitura, que é Miqueias, capítulo 7, versículo 14, 15, 18, 19 e 20. Salmo 102 ou 101. E o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 3, 11 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quase tinha gasto tudo o que possuía. Houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem no lugar que mandou para seu campo cuidar dos porcos. Para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm um pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não me mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho possam perdoar os nossos pecados. Amém. Bom, você já deve ter ouvido esta parábola, mas Lucas ele conta detalhadamente. E você sempre ouve a reflexão: quem estava certo, quem não estava, o que aconteceu, tal. Mas hoje,
eu quero fazer uma reflexão diferente das outras que a gente sempre ouve sobre esta parábola. Primeiro, a gente tem dois tipos de pessoa. Tem dois tipos de cristão que falam aqui, podemos dizer assim. Aquele que às vezes muitas vai para o mundo, se diverte no mundo, faz as suas escolhas. E aquele que sempre está do lado de Deus. É aquele que pode servir não sei quantos anos, que vai continuar do lado de Deus. Mas esses dois tipos de pessoa é que a gente tem que prestar atenção. Porque o pai, ele aceita qualquer um. Não estou falando que é o filho preferido e o filho que é mais ou menos. Não estou falando isso. Mas eu estou pedindo para vocês prestarem atenção bem no texto. Porque o texto de Lucas, ele fala bem detalhadamente. E o que Lucas nos mostra aqui? Deus, ele nos dá a maior herança, que é a vida, é o reino de Deus, a salvação. Mas Deus também, ele nos dá a opção de escolher. Ele nos deixa livres, ele não nos deixa obrigado a nada. Então, Deus, ele te dá a salvação, ele mais ou menos, o inimigo, ele te dá tudo que é do bem, igual a tentação com Jesus. Ele te dá todos os bens materiais, todas as propriedades. Já Deus, ele nos dá a salvação. Nós no começo, provavelmente quando a gente já começou a lembrar o que é igreja, quando pequenos, provavelmente a gente já deve falar, né? A gente vê aquela cruz, vê aquela salvação, mas a gente não presta muita atenção nesta palavra, nesta cruz, nesse sacrifício. A gente imita os que os pais fazem. Por exemplo, o que na revistinha a gente lê, antigamente tinha a revistinha, né? Por exemplo, o Senhor esteja convosco, hoje está no meio de nós, e tal. Tinha revistinha, né? A gente via com os pais, a gente acompanhava os pais, a gente imitava os pais. Quando era hora de ajoelhar, a gente ajoelhava. Quando era hora de levantar, a gente levantava. Quando era hora de ler, a gente lia. Era hora do salmo. Enfim, a gente entendia um pouco o que é igreja. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente é novo, a gente jovem, por exemplo, a gente quer descobrir o que é esse mundo, principalmente quando faz 18 anos. Eu ainda não fiz, mas eu vejo muitos adolescentes e quando completa 18 anos, nossa, é uma felicidade total. Porque vai aprender, vai dirigir, vai beber, vai poder ter a tua própria vida, entendeu? Então, já que é a própria vida, a mãe continua mandando nele, mas a opção, o que ele escolher vai ser a opção dele, vai ser o que ele escolheu, a consequência vai ser dele, não vai ser da mãe. Então, o jovem, ele quer testar esse mundo, ele quer vivenciar esse mundo. Aí chega uma certa idade, mais ou menos, vamos dizer, uns 30 anos, né? Chega uma parte da tua vida que tu já aprendeu o que é o mundo, já testou esse mundo e quer construir uma coisa na tua vida. Pode ser uma família, pode ser uma vocação. E aí você começa a entender os erros que você fez no passado. Podemos demorar para entender o nosso erro no passado. E a Quaresma nos mostra hoje
como é esse eu, o que a gente tem que fazer. Hoje nós podemos falar que Quaresma é tempo de conversão. Nos confessarmos, temos conversão. Reconhecermos como esse filho novo que no começo a gente não vai perceber, a gente vai fazer besteira, mas quando chega um certo momento a gente percebe a besteira que a gente fez. A gente vai se arrepender? Claro. Esse fardo vai nos carregar pro resto da vida. Mas a gente vai suportar, pelo menos a gente vai ter a consciência, a gente vai estar consciente daquilo que a gente fez e não fazer mais. E não sejamos... Você pode rezar quantos textos você quiser. Você pode ler, pode servir, pode dar R$1.000 para a igreja todo mês. Mas essa quantidade, ela pode não ser a qualidade que Deus quer. Porque Deus não se importa. Você já deve ter ouvido, ainda bem que você ouviu, porque é sinal que você prestou atenção. Que não importa, eu vou continuar falando isso nesse tempo de conversão, nesse tempo de Quaresma, nesse ano, e se Deus quiser, eu falo até os meus 60 anos. Que quantidade não é qualidade. Por exemplo, eu fiz uma penitência, não vou falar, mas é pouca. Mas é o que eu tenho pra... É lógico, eu posso dar mais pro Senhor, mas é o que eu quero dar. Então, é aquele R$1 que a mulher achou, né, lá no seu chão, é uma felicidade. E aquela, né, quem lembra, né, Jesus viu a mulher, uma moeda ali. Aquilo valeu mais que 1000 moedas. Então, eu vou ler aqui a reflexão do nosso livrinho aqui, O Tempo da Graça. Que hoje é dia 6 de março, sábado da segunda semana da Quaresma. Último dia da segunda semana. Então vamos lá. A segunda semana da Quaresma chega ao seu ponto alto com a parábola do Pai Misericordioso e seus 2 filhos, um gastador e outro mais velho. Podemos todos nos encontrar em um dos 2 filhos. O pai vai sempre ao encontro dos 2. Venham das estradas da perdição ou da falsa virtude. Ninguém assista a um teatro com esta parábola, mas entramos todos a fazer parte dessa cena. E eu vou ler também a reflexão de Deus conosco, que eu acho muito bonito também a reflexão dele. Então, ó, vamos lá. Os cobradores de impostos e outras pessoas eram desprezadas pelos fariseus e mestres da lei, que consideravam pecadores e não abençoados por Deus. A si mesmos, porém, fariseus e escribas consideravam-se escolhidos, puros e amados pelo Senhor. Jesus mostra-lhes que é diferente do modo de pensar do Pai dos céus. Acolhidos por ele e salvos são os humildes que o procuram. Podemos ser sinais da misericórdia de Deus, mas ninguém poderá medir o tamanho que o Senhor usa para conosco. Ela é muito maior do que podemos imaginar. Então ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã, na terceira semana da Quaresma. Tchau, tchau.